Tudo começa com uma família. A raça humana começou com uma família. No modelo de uma família. A nossa matriz é uma família. A Trindade é uma família. É uma comunidade. A Trindade é uma comunidade. Mas a Trindade também é uma família. A raça humana é criada por uma família. E quando Deus resolve disciplinar a raça humana, preserva uma família, Noé e sua casa. Quando Deus resolve tomar a atitude de iniciar um povo, é uma família. O povo de Deus é uma família. Ele separa Abrão, convida Abraão a se movimentar. Falamos de movimento a semana passada. E ele separa uma casa, ele separa uma família, para construir, a partir desta família, uma grande família, que é a família do povo de Deus. Deus sempre pensa em família. Quando Abraão tem o seu filho Isaque, depois Isaque tem os seus filhos e tem Jacó, e a partir de Jacó e os filhos de Jacó, os príncipes de cada uma das tribos de Israel, cada uma é família, eles foram crescendo. Parece que cada um dos filhos e cada uma das famílias desses príncipes receberam unções específicas, porque cada família tem um papel na comunidade. Cada família, cada indivíduo tem um papel distinto na família, cada família tem um papel distinto na grande comunidade familiar, e assim Deus vai separando famílias e atribuindo propósitos para essas famílias. Deus separa a família de Levi para exercerem um ofício de serviço a toda a nação, separa dentre a família dos levitas, separa a família de Arão, para de Arão todos os sacerdotes serem ordenados e prestarem serviço para toda a família de Israel, com uma atribuição específica, uma graça, uma unção, uma missão de servir sempre o povo. As famílias sempre são envolvidas. Assim, a história de Israel vai se movimentando, e quando chegamos, por exemplo, em Davi, é a casa de Davi, você lê o texto sagrado e você observa como o texto sagrado trata da família de Davi e chama da casa de Davi, assim os seus filhos também são príncipes e reinam. Os descendentes de Davi, eles exerceram o reinado do reino do sul, do reino de Judá, e assim as famílias elas vão se estruturando. O povo de Deus é uma grande família. Dentre os discípulos de Jesus, aqueles que ele ordenou, separou e ordenou como apóstolos, tinham alguns familiares ali, pelo menos 2 irmãos eram primos de Jesus. Jesus tinha primos no seu colégio apostólico, gente próxima, gente da família. E assim, quando no Novo Testamento, os evangelistas, os apóstolos, vão se referindo ao povo de Deus, eles vão lembrando que todos nós fomos enxertados e entramos na família de Deus. Aí o Novo Testamento, ele usa várias metáforas para falar da igreja, e dentre as diversas metáforas que o Novo Testamento usa para se referir à igreja, uma das mais fortes é família. A igreja é a família de Deus, a família da fé, a família dos santos, a família do céu, a família do Senhor. Nós somos família. Deus trabalha com família, Deus pensa em família. Deus, quando chama Abrão, e fala para Abrão andar com Deus,
Ele chama a família, mas o propósito de Deus a Abrão era abençoar todas as famílias da terra. Deus pensa em família. Deus sempre olha para a família. Deus, Ele pensa em famílias curadas, em famílias restauradas. E aqueles que não têm uma experiência familiar muito positiva, quando entra na igreja, ele entra numa família. Ele entra numa família que tem muitas mães, tem muitos pais, que tem muitos tios, que tem muitos irmãos, tem muitos irmãos mais velhos e tem vários outros irmãos mais novos, para que ele conviva, para que ele cresça dentro de um ambiente, de uma comunidade familiar, como família. É assim que Deus pensa. No entanto, nos dias de hoje, a família está sendo bombardeada, o conceito familiar está sendo bombardeado de muitas formas. O espírito do anticristo, né, o espírito do anticristo, maligno, maldito, ele está se movimentando muito forte na nossa geração, com pensamentos, com ideias, com ideologias, para demolir a estrutura familiar, para demolir aquilo que Deus fez, aquilo que não apenas Deus fez, mas como Deus disse que a história deveria acontecer. Família. O diabo está trabalhando muito forte para a demolição das estruturas familiares, para a demolição dos papéis familiares. Há um investimento das trevas poderoso contra os homens, para que os homens não exerçam o seu papel sacerdotal dentro da sua casa. Há um investimento muito forte para que o homem não assuma as suas responsabilidades familiares, as suas responsabilidades conjugais, as suas responsabilidades de educar os seus filhos, que ele não assuma as suas responsabilidades de líder espiritual da casa. Há um investimento das trevas para minimizar, para enfraquecer, para desprezar a figura do homem, né? E há um movimento, sim, no mundo para fortalecer o papel da mulher, mas isso é um desajuste de papel, né? Fortalecer o papel da mulher, entenda, a mulher ela já é importante, amém, queridos? Ela já é importante. Se ela sabe quem é, ela já é importante. É importante demais no seu papel familiar, no seu papel de adjuntora, para ajudar o marido e a família a cumprirem a sua missão e a cumprirem o seu propósito. O papel da mulher é fundamental. Quando Deus cria homem e mulher, Deus cria os dois com a mesma importância, com a mesma relevância, eles se completam, não tem um que seja melhor do que o outro, ou mais importante do que o outro. É assim que Deus criou a família. E é assim que a gente funciona. No entanto, não existe um papel que seja mais importante ou relevante do que o outro. Cumpra o seu papel. O papel da liderança masculina é importante, porque essa é a estrutura que Deus deixou de família na sua palavra. O manual do fabricante diz isso. E quando essa estrutura é modificada, acontece, na verdade, uma desestrutura da família, afetando não apenas a saúde relacional, a saúde emocional, a saúde espiritual, a saúde financeira da família, mas também a saúde da próxima geração também fica comprometida, porque os filhos precisam observar os papéis devidamente assumidos de pai e mãe dentro da casa. A maioria dos adolescentes, dos jovens, dos filhos que são emocionalmente instáveis, emocionalmente doentes, emocionalmente enfermos, é por conta também das estruturas ou das desestruturas familiares. O diabo está se movimentando para
fazer dos homens banana e fazer das mulheres chefões, generais, né, sargentonas, dentro de casa, mandando e desmandando, e às vezes até desprezando o marido. A minha palavra hoje não é no sentido de casais, né, de papéis no casal, mas eu estou pensando em quanto ataque a família está recebendo das trevas, e quanto todos nós estamos sendo bombardeados, os nossos filhos, mas não apenas os papéis de mãe e pai, né, ou de marido e esposa, mas também a nova geração, a geração de jovens, a geração de adolescentes, estão sendo bombardeadas com uma proposta de rebeldia. O espírito da rebeldia e o espírito da rebelião está sendo compartilhado, né, no mundo com força, provocando os filhos a serem desobedientes aos pais, a desrespeitarem aos pais, a se rebelarem contra os pais, a exigirem coisas dos pais, a se imporem contra os pais e reinar na casa, né, acima das duas colunas, que é pai e mãe, marido e esposa. As crianças, os adolescentes, estão sendo instigados a se rebelarem contra as autoridades. É uma geração toda que está sendo instigada a se rebelar contra as autoridades. Foi esse problema que fez com que Sodoma e Gomorra fossem destruídas. A imoralidade, dois motivos que fizeram com que Sodoma e Gomorra fossem destruídos: a imoralidade e a rebeldia, ou seja, um levante contra todo tipo de autoridade. Imoralidade e rebelião contra todo tipo de autoridade. Esses dois motivos foram suficientes para Deus aniquilar Sodoma e Gomorra. Imoralidade e rebelião contra as autoridades. O mundo hoje está sendo bombardeado pelo espírito do anticristo, provocando toda uma geração de jovens rebeldes contra os seus pais. De várias formas isso tem acontecido quando os filhos às vezes não recebem aquilo que querem dos pais, eles se revoltam, se não tem um celular de última geração, não tem um tênis de marca ou coisa parecida, os filhos estão se sentindo no direito de se levantarem contra os seus pais e exigirem coisas que há uma geração atrás, 2 gerações atrás, isso não era tão comum assim, né? Na minha geração, por exemplo, não era assim, nem na geração do Nardelli era assim, né? Nem do Reginaldo. Então, e de alguns mais aqui, não era assim. Mas o mundo está sofrendo uma curva na história. A gente está num momento muito delicado. E eu quero pensar com você sobre família, eu quero passear em alguns textos e observar com você como a Bíblia vem tratando sobre a temática da família. E depois eu quero finalizar com algumas afirmações a partir da palavra de Deus que tem a ver com o ambiente familiar segundo o padrão de Deus. E é claro, também quero, em algum momento da palavra, alertar cada um de nós para sermos família de verdade. Os homens assumirem o seu papel, as mulheres assumirem o seu papel devido na estrutura familiar. E os pais assumirem a educação, inclusive a educação cristã dos seus filhos, não franquear ela para ninguém, nem para a igreja. Nem para a igreja. Mas assumirem a educação cristã dos seus filhos. E também os filhos. Os filhos precisam aprender a obedecer aos seus pais, a respeitar os seus pais, profundamente. Confiar nos pais, confiar na sabedoria dos pais, confiar de que os pais sabem o que eles estão falando. Exatamente, às vezes os jovens tendem a dar mais ouvidos a um professor de cabeça virada do que nos pais.
Mas nós não somos assim. Cadê os pré-adolescentes ou adolescentes que não foram para a classinha? Levanta a sua mão. Eu quero ver onde vocês estão. Aqui, aqui, ali, ali. Tem mais aqui, ali. Jovens, adolescentes também. Levanta, vocês também. Jovens e adolescentes, levanta a mão. Jovens e adolescentes, levanta a mão. Isso. Tá, beleza. Tá. Deixa eu dizer, olha aqui, mão levantada, olhando para mim. Olhando para mim, deixa eu dizer para vocês, isso, jovens, adolescentes e crianças, mão levantada olhando para mim, deixa eu dizer uma coisa para você, nós não somos destes, ok? Nós não somos destes, que se rebelam contra os pais, nós não somos desse time aí não, nós somos o time que respeita papai e mamãe, nós somos o time que respeita as autoridades na igreja, nós somos de um time que dá ouvidos a papai e a mamãe. Nós somos o time que não cede às influências malignas em outros ambientes fora de casa, seja ele qual for, trabalho, escola, cinema, amigos, não importa. Nós ouvimos mais papai e mamãe do que as vozes do mundo. Amém? Pode abaixar a mão. Pode. Obrigado. Obrigado. Nós somos desses, porque nós honramos a família, nós prezamos a família, respeitamos a família e trabalhamos pela família. Amém, gente? É assim. Então, filhos, ouçam os seus pais, ouçam os seus pais. Vem comigo em alguns textos, e eu quero ler alguns textos e comentar algumas coisas depois. Partir para as afirmações que eu quero fazer. Romanos 8, 28 a 30 diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho. O padrão de todo cristão é um padrão de filho. A nossa matriz é Jesus. Amém? Ele é o Filho de Deus. É família. Amém, queridos? É família. Uma família com muitos irmãos. A imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Visão familiar. Visão familiar celestial. E aos que predestinou, a esses também chamou, aos que chamou também justificou, aos que justificou, esses também glorificou. O que Deus quer fazer com a raça humana, quer fazer em família. Ele chama uma família para cumprir um papel missionário, para atrair outras famílias e para atrair todos os órfãos da terra para a família. Amém, queridos? Isso é cura, isso é restauração para a raça humana, isso é restauração para aqueles que de alguma forma foram afastados, de alguma forma nasceram numa família desestruturada, aqueles que foram rejeitados, aqueles que foram violentados, aqueles que foram desprezados, aqueles que foram rejeitados, foram minimizados, foram agredidos e tiveram a sua identidade afetada ou estragada por conta de violências, por conta de injustiças, por conta de pecados. Nós trazemos essas pessoas para a igreja, trazemos elas para a família e damos uma família para elas. Amém, gente? Aqui tem família. Aqui as anciãs são as avós. Quem tem mais de 50 anos? Quem tem mais de 50 anos, tenha coragem de levantar. Eu tenho mais de 50, vou bater 60 mês que vem. Nós somos, eu não sou avó, eu sou vô. Um vô macho, hétero, assumido. Mas as avós, vocês são as vovós dessa casa. Amém, gente? Os homens. Levanta a mão aí que tem mais de 50 anos, já é a idade de ser vovô. Nós somos os vovôs dessa casa.
Nós somos os vovôs dessa família grande aqui, chamada Ina Cornélio. E a gente abraça. Como é que faz vô? Como é que vô faz? Como é que faz vô? Meus netos estavam comigo desde ontem. Primeiro que todo vô é bobo. Totalmente. Né? E faz a graça para os netos, e abençoa os netos, e guarda os netos, e se diverte com os netos, e faz estripulia com os netos também. Nós somos avós. Nós somos avós dessa geração. Faz torta na cara na praça. Isso é coisa de vô. Né? Por quê? Porque tudo que o neto pede, vô dá. Aí pediram para o vô Nardelli vai, torta na cara para todo mundo. Porque vô faz assim. Vô faz assim. Nós precisamos assumir a nossa família. Isso é outra coisa. Eu tenho na nossa família exemplos de pessoas que foram adotadas. E temos algumas experiências, e uma delas é que, às vezes, aquele que é adotado, ele, por anos e anos e anos e anos, ele não se sente da família. É ministrado, é abençoado, é cuidado, é amado, recebe todo tipo de investimento, mas muitas vezes ele não se sente da família. É preciso romper. Em algum momento, a obra de Deus precisa acontecer no coração dessas pessoas. Aqueles que entram na família de Deus, esses que entram na família de Deus, precisam se sentir parte da família. Precisam ser amados, precisam ser cuidados, precisam ser abraçados. Precisa ter vô fazendo chamego, fazendo o que quer. Precisa ter pai que educa, que dá direção. Precisa ter irmão para andar junto, para brincar, para andar junto, para se fortalecer. Porque faz isso. Meu neto estava em casa e às vezes ele falava assim: quer vovô? Quer vovô? Eu quero vovô. Eu quero vovô. Aí, vovô, imagina, para tudo, né? E vai lá: quer vovô? Eu quero você. Eu quero você. Então tá bom, eu também quero você. Aí a gente vai brincar. Mas tem outros momentos que ele olha para o papai e fala assim: eu quero papai, eu quero você, eu quero papai. Aí outro dia, hoje ela estava brincando na casa dos nossos queridos lá. Aí em algum momento Samuelzinho falou assim, falando da Sara, aí o Samuel falou assim: eu quero saia, eu quero saia, eu quero saia, cadê a saia? Ô saia. Sara, né, minha neta. Eu quero saia, eu quero saia. Ele ficou chateadinho assim: cadê a saia? Eu quero saia, porque o irmão precisa de irmão, e a igreja é família, e a gente precisa querer um ao outro. A gente precisa querer um ao outro. Estão comigo? A gente precisa querer um ao outro. Nós somos enxertados na família de Deus, todos nós somos enxertados na família de Deus, todos nós somos adotados na família de Deus, todos nós. O único natural é Jesus. Nós todos fomos enxertados na família do céu em Jesus. Então, todos nós temos a mesma condição. Agora, nós temos o desafio de cada um de nós nos sentirmos parte da família. Eu quero saia. Eu quero Regi. Eu quero Cris. Eu quero Eliel. Eu quero Victor. Eu quero Léo. Eu quero Gui. Eu quero Charles. Eu quero Tavares. Eu quero Vanderlei. Andar junto. Hã? Vou ter que falar todo mundo. Eu quero João, eu quero todo mundo. Quer Marquinhos, eu quero, né? Caléu, eu quero todo mundo, eu quero mesmo. Né? Quer Emanuel? Marcelo, eu quero. E a gente precisa querer uma coisa, né? A gente precisa querer andar junto. E a gente romper aquela coisa
da rejeição, porque Deus nos salvou para entrar numa casa, para entrar numa família. Amém? E Jesus é o nosso padrão. Jesus é o Filho. E nele, todos nós somos amados, todos nós somos aceitos. Nele todos temos Pai, o mesmo Pai. É uma família só. Quando a gente vai para Gênesis 1, 27, criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, família, a partir de uma matriz, a matriz do céu. Amém, queridos? A Trindade, cada um tem o seu papel. E tem hierarquia. É a triunidade divina. Os três são Deus. A palavra Deus já está no plural. Não são deuses. A palavra Deus já é plural. Mas cada um tem o seu papel. Na Trindade tem hierarquia. Na casa também. É a estrutura, é a matriz. Amém, gente? É assim que funciona. A matriz está lá. Mas aí, em Gênesis capítulo 6, a gente vai virar. Quero ver o texto que está lá projetado. Isso. 9, 10, 18. Eu quero ler só esses. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Noé andava com Deus. Foi o critério para ele escolher a família de Noé para recomeçar a raça humana. Andar com Deus. Andar com o papai. Andar com Deus me projeta as caminhadas que Jesus tinha com Adão. Andar com Deus. Me projeta para Abrão. Quando Deus chama Abrão, vem comigo, vai caminhando aí, vai andando aí para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Movimento. Amém, gente? Movimento. Sai andando aí, se movimenta, anda comigo. Anda comigo e ser perfeito. Né? Textos da palavra de Deus. Andar com Deus. Andar perto do papai. Andar perto do papai. Nós precisamos andar perto do papai. Amém, gente? Não é bom negócio se afastar do papai. E aí vai para Gênesis 12, que diz assim: ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Ele tinha uma missão. Sabe que Terá que recebeu uma palavra de Deus para sair de Ur. Né? Então, por rebote, Ur acabou parando em Harã e Deus chama Abrão para sair da casa do seu pai. Ele não rejeitou o pai, ele não abandonou o pai, tanto que os filhos, eles voltavam lá na região de Harã para trazer as esposas para os filhos. Não houve abandono de família, mas houve uma missão que tinha que iniciar quando Abrão tinha que aprender a andar com Deus. Esse movimento às vezes é necessário, não é abandono, porque ele tinha que sair do contexto idolátrico de Terá, do contexto idolátrico de uma família idólatra. Deus tinha que ensinar Abrão a respeito de si. Abrão tinha que conhecer Deus de verdade. Então se pôs a andar com ele. Ok? Mas é uma família. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Você vai para João capítulo 20, perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Na ressurreição, né? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei.
Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico Raboni, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com meus irmãos, e dize-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Que coisa maravilhosa! Que coisa maravilhosa! Restauração total, restauração completa. Não existe restauração fora da família de Deus. Não existe cura fora da família de Deus. Não tem como alguém ser curado, transformado ou cumprir o propósito da sua existência fora da família de Deus. Não dá para você ter realização na sua vida fora de Jesus e fora da reconciliação com a paternidade de Deus como Pai. Não dá. Nós somos criados em família e abandonamos o Pai quando pecamos. E quando fomos reconciliados com o Pai por Jesus, o Filho, Ele nos reconduz à família, a família celestial. E é em família que as coisas acontecem. É em família que as coisas acontecem na nossa vida. É em família que nós crescemos. É em família que a gente amadurece. É em família que a gente se rala, irmão rala com o irmão e mais não se larga. Mas está junto. É em família. É em família que às vezes tem lutas, tem conflitos, tem brigaiada às vezes dentro da família, porque as coisas precisam ser ajustadas. Mas ainda é família, a gente não divorcia família. A gente resolve os problemas e segue, porque família é família. Amém? Família é família. A gente resolve os problemas. A gente se aperfeiçoa, a gente amadurece, porque família é assim. A gente resolve os problemas para seguir. E na igreja, no povo de Deus também é assim. A gente não sai abandonando os cultos, abandonando as células, abandonando os relacionamentos, abandonando os ministérios, se afastando dos relacionamentos. A gente não faz isso, porque a gente é família. E se isso acontece, o conceito de família ainda não foi edificado aqui, então pode ser que prevaleça um conceito ainda, o pensamento de órfão. Foi reconciliado, mas ainda me sinto órfão. E às vezes se sente órfão, não por causa da falta do cuidado da parte da igreja, mas às vezes por falta de uma correção dentro da gente. Da pessoa não se engajar na família, não querer ser parte da família. A gente é parte da família, cada um tem o seu papel e tem o seu lugar. E cada um precisa assumir, eu sou família aqui. E a gente vai ralhar, a gente vai seguir, a gente vai resolver os nossos problemas, mas que a gente vai seguir junto como família, a gente vai. A gente vai construir junto, a gente vai realizar junto, a gente vai resolver os nossos problemas junto, a gente vai chorar junto, a gente vai rir junto. Mas que a gente segue como família. Amém, queridos? Aí você vai para Gálatas 6, 8 e 10 e diz assim: porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Amém, gente? É gente cuidando de gente. É ancião cuidando de ancião, é ancião cuidando de jovem. Não é assim, nós somos o Viva Mais. Os jovens estão lá fazendo. Não. Cola nos jovens. É ancião cuidando de jovem. E vice-versa. É jovem servindo o Viva Mais. É adulto servindo o Ina Kids.
São as irmãs cuidando dos pré-adolescentes, muito além daqueles que estão assumindo a liderança dessas áreas. Por quê? Porque todos somos mães, todos somos pais, todos somos avós, somos vovôs e vovós, todos somos irmãos. E um cuida do outro, e assim a gente se movimenta. Amém, gente? Porque somos família. Amém, queridos? É um conceito de Deus. Efésios 2, 19 a 22, assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Ambiente de família, manifestação de Deus. Agora, nossa família, em cima de Cristo, a partir de Cristo, nós temos fundamento, verso 20. Nós somos edificados sobre um fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nós somos uma família que temos fundamento, nós temos ética, nós temos um padrão, nós temos um padrão de santidade, nós temos um padrão relacional, nós temos um padrão para corresponder. Não é como cada um quer. Nós temos um fundamento. E o fundamento é Jesus. O fundamento é Jesus do jeito que Ele é. Como Ele amou, como Ele cuidou das pessoas, como Ele ensinou, como Ele se consagrou, como Ele obedeceu ao Pai. O nosso padrão é Jesus. Como Ele cuidava das pessoas. Mas também não dava mole para quem ficava enchendo as paciências. Era assim. Ele não dava mole para a multidão. A multidão ia atrás de Jesus por causa de pão, por causa de milagre. Mas foi a mesma multidão que foi abençoada por Jesus de muitas formas que depois falou, crucificam, crucificam. Ele é o nosso padrão. Vem para a família, não fica na multidão. A multidão está longe, fica perto. Vem para o time dos discípulos, engaja nessa casa, engaja nessa família, cola em Jesus, cola nos discípulos, cola com aqueles que já são da família, cola. Não fica solto. A multidão geralmente escolhe o caminho largo e espaçoso, mas os discípulos não, é o caminho estreito, apertado é o caminho que conduz à salvação. Tem que colar em Jesus. Sai da multidão. Jesus não dava muito mole para a multidão. E dava mole menos ainda para quem estava com ele, porque ele pegava firme com quem estava com ele. Ele abraçava, ele curava, ele transformava, ele dava sentido, ele dava família. Mas ele também pegava firme com quem andava com ele. Porque tem padrão. Tem um padrão de moral. Tem um padrão de relacionamento, e o padrão é alto, é amor, é misericórdia, é graça. Mas a gente não brinca com o pecado, a gente não negocia a nossa santidade, a gente não se diverte com pecados habituais, a gente não se diverte com aquilo que desonra a Deus, a gente não se diverte com brincadeiras que ofendem a santidade de Cristo. A gente não brinca uma brincadeira que Jesus jamais brincaria. A gente não faz essas coisas, porque nós temos padrão. Eu não faria um negócio que Jesus não faria. Eu não me meteria num negócio que o Espírito Santo não entrasse também, porque nós temos padrão. A gente cuida um do outro, mas o padrão é alto. Amém, queridos? É assim que funciona. Mas o padrão de misericórdia também é alto. O padrão de graça também é alto. O padrão de amor também é alto. O padrão de sacrifício também é alto. De ir junto, de caminhar, de ir longe com as pessoas, na esperança de que elas se entreguem, de que elas sejam curadas, de que elas conheçam a Jesus de verdade. Amém, gente?
É família. Você vai para Efésios 3 e o texto diz assim: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. É uma oração que Paulo está fazendo no final do capítulo 3 de Efésios. Me ponho de joelho diante do Pai, de quem toma o nome toda família, tanto no céu como sobre a terra. Olha o conceito de família. Nós entramos numa família que tem gente da família aqui na terra, tem gente da família que transcende os tempos, transcende a história, tem gente da família que transcende o mundo natural, já tem parte da família no céu. A gente é parte, nós somos parte de uma família que está se movimentando na história, dirigido pelo Pai, dirigido pelo Espírito Santo, a exemplo de nosso irmão mais velho, Jesus Cristo, caminhando na direção da história, caminhando na direção dos propósitos eternos de Deus, para cumprir a missão que o nosso irmão mais velho começou. Isso é coisa de família. Evangelizar é coisa de família. Nosso irmão mais velho começou a evangelizar. Nosso irmão mais velho começou a curar os enfermos. Nosso irmão mais velho começou a tratar as pessoas. Nosso irmão mais velho começou a pregar a boa notícia de Deus para a cura e para a salvação. Nosso irmão mais velho iniciou todas essas coisas. Nosso irmão mais velho falou que a gente tem que trabalhar em equipe apostólica. Nosso irmão mais velho iniciou essa trajetória, iniciou essa missão. A gente só dá continuidade porque é coisa de família, igreja é coisa de família, a missão é coisa de família, apostolado é coisa de família, o profético é coisa de família, a evangelização é coisa de família, a implantação do reino de Deus é coisa de família. Paz, justiça e alegria, nós cantamos isso hoje. As marcas do reino de Deus, paz, justiça e alegria, isso é coisa de família. E se a gente, por conta da estrutura das famílias que às vezes temos do ponto de vista natural, na igreja, paz, justiça e alegria. A gente chega às vezes chorando, mas a gente está em família, a gente pode chorar em família. Às vezes a gente chega com o coração esmagado por conta de tantas angústias e tantas tristezas, mas a gente está em família, é melhor estar em família. Amém, gente? Às vezes, um dos textos que eu pensei em pregar hoje, e depois decidi caminhar por essa ideia aqui de família, foi de Salmo 107, muito interessante, o Salmo 107. Um outro dia eu prego em cima do Salmo 107, mas eu quero mencionar ele. O Salmo 107 fala de como as misericórdias do Senhor nos alcançam e nos transformam, e Ele atende quando clamamos por socorro. Na nossa angústia, clamamos por socorro, e Ele nos atendeu e nos livrou dos nossos temores, e livrou das nossas angústias. É interessante, Ele menciona 2 vezes isso no Salmo 107. A primeira vez que ele menciona é quando os filhos entram em angústia por causa de pecados. E a segunda vez que ele menciona isso é quando os filhos de Deus entram em angústia por causa do preço da missão. A gente entra em angústia na nossa vida. A vida, às vezes, nos traz tempos de dor, tempos de angústias, tempos de tribulação. Às vezes por causa de pecados. E às vezes por causa do preço da missão, o preço de andar com Deus. É curioso que, mesmo que alguém tenha cometido pecado, mas está quebrantado, está em dores por conta dos pecados que tenham cometido, há uma porção de misericórdia e de graça da parte do Senhor disponíveis. Só clama o meu nome. Você enfiou o pé na jaca federal, é isso que aconteceu? Você abandonou geral, tá? Você escolheu mal, brincou, se divertiu com o pecado e depois ficou preso, porque o pecado faz isso, o pecado escraviza. O pecado coloca algemas, bola de ferro. O pecado faz isso. O pecado se assenhoreia. Ele se torna rei, o pecado se torna senhor. Tomei decisões erradas, cometi pecados, me diverti com o pecado, agora estou em luta, em angústia, porque eu não consigo me livrar disso, e estou quebrantado e preciso de salvação.
ok, há misericórdia disponível, há perdão disponível, há poder disponível para transformar todas as situações. Há um poder de amor e de bondade da parte de Deus para perdoar os seus pecados. O perdão de Deus é maior do que o pecado. Ah, eu pequei muito. Não, você não está entendendo. Pensar que, eu me afastei tanto que hoje já não há perdão, isso é uma ofensa, porque quando que o perdão, um pecado pode ser maior do que o perdão? Uma ofensa pode ser maior do que o amor de Deus. Quando que um pecado pode ser maior do que a graça e a misericórdia? Não pode. A graça, a misericórdia, o perdão, o amor, a bondade de Deus, eles são poderosos. Não importa quanto se tenha pecado, o perdão sempre é maior. Ele pode cobrir todas as situações. E no Salmo 100, o segundo tipo de pessoa que está angustiada e pedindo socorro do Senhor, são os que estão pagando o preço por andarem nos caminhos de Deus, os preços da missão, o preço de andar com o Senhor, o preço da obediência. E muitas vezes, a gente é injustiçado sim, a gente sofre sim, somos caluniados sim, é o preço da injustiça, porque o mundo é injusto. O mundo jaz no maligno. A gente vai sofrer, faz parte do pacote. E para esses que passam por vales, por sofrimentos e por lutas, às vezes provocados por outras pessoas, há uma porção de graça e misericórdia do mesmo tamanho, disponível em Deus, para nos fortalecer, nos reestruturar, nos reorganizar a vida, nos trazer paz ao coração. Não importa. Deus está pronto a perdoar e Deus está pronto a fortalecer aqueles que estão cansados na caminhada. Ah, misericórdia, sabe por quê? Porque Deus é Pai. Porque somos família. Qual é o tamanho do amor de uma mãe? Qual é o tamanho do amor de uma avó? Qual é o tamanho do amor de um vô? Qual é o tamanho do amor de Deus? É muito grande. Há misericórdia, porque somos família. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo em vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, coisa de família, todas as gerações, para todos sempre. Chama a sua atenção, antes de finalizar, para o verso 17. Habite Cristo em vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. O amor cura o nosso coração, o amor reorganiza a nossa vida. Mas aí no verso 18, ele dá uma chave que é muito interessante. A fim de poderdes compreender e experimentar, compreender experimentalmente, com todos os santos. O que se pode aprender do amor de Deus, se aprende na coletividade, na individualidade também, mas tem um nível de amor que se experimenta em Deus, que só se experimenta na coletividade, no ambiente de família. Amém, gente? Nós somos salvos individualmente, mas a gente cresce em coletivo. Somos salvos no indivíduo, no individual, mas andamos, caminhamos, crescemos e amadurecemos no coletivo. Amém, gente?
É assim que a gente se movimenta. Compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Para sermos tomados de toda a plenitude de Deus, nós precisamos engajar nas relações, nas inter-relações da comunidade dos santos. Não existe como sermos plenificados de Cristo na individualidade, como quem anda pelas marginais, como quem anda pelas laterais, como quem está do lado de fora. A coisa está acontecendo aqui, tem gente do lado de fora, como quem está na arquibancada, né? Usamos essa ilustração várias vezes. Não dá para ser pleno de Cristo, conhecer a grandiosidade, as implicações diversas do amor de Deus, como para aquele que está do lado de fora da comunidade. Não dá. A gente precisa estar engajado. É no meio da comunidade, é nas inter-relações da célula, nas inter-relações do povo, é nesse ambiente interrelacional, familiar, da comunidade dos salvos, da família de Deus, que nós vamos experimentando as plenitudes de Deus, porque nós somos o corpo de Cristo. Ninguém que está afastado do corpo de Cristo, as coisas estão fluindo ali. Ninguém que está afastado vai provar da plenitude, mas quem está engajado, prova da plenitude, porque as virtudes de Cristo se movimentam pelos dons e pelas graças que Ele distribui pela comunidade. Quando a comunidade está se movimentando, está ministrando um ao outro, abençoando um ao outro, exercendo os seus dons espirituais, se abençoando mutuamente, quando isso está acontecendo, as virtudes de Cristo estão permeando todas as relações. Aí nós mesmos vamos nos plenificando de Cristo nas inter-relações do corpo, porque é o corpo de Cristo. Amém? Assim nós nos abençoamos mutuamente, nós nos ministramos mutuamente, nós exercemos misericórdia mutuamente, nós exercemos graça mutuamente, nós exercemos sabedoria e ministramos sabedoria mutuamente de um para com o outro. Isso vai fazendo com que as virtudes e os dons e as graças do Espírito, que são as virtudes de Cristo, vão abençoando cada um. Amém, queridos? É na dinâmica dos relacionamentos familiares. É quem está dentro, é quem está engajado. Não dá para estar fora. Não é bom negócio estar fora. Amém, queridos? Quero fazer 10 afirmações. As afirmações são as seguintes. Primeiro, a partir desses textos e desses pensamentos, a igreja é a família de Deus na terra. Não existe salvação fora da igreja. Não existe. Não existe organização para-eclesiástica, não existe uma alternativa fora da igreja de Jesus Cristo que Deus tenha inventado. Deus só inventou uma organização na terra chamada igreja. Eu repito essa frase às vezes nas pregações, porque ela é muito importante. Eu sou um desigrejado. Meu filho, mano, se liga a cabeça. Mano, eu sou um cristão, me converti, mas eu sou um desigrejado. Meu filho, não existe esse negócio. É como se arranca a mão do teu corpo e deixa ela em cima da casinha da bateria, né? E volta daqui uma semana. O que vai acontecer com aquela mão? Ela vai estar tocando a bateria semana que vem? Né? Não vai, viu, João? Fica de boa. Não vai. Daqui uma semana, o que vai acontecer com aquela mão? Está cheirando mal, ninguém aguenta mais entrar aqui. E o que aconteceu com o corpo? Ficou maneta. Alguém está faltando. Alguém está faltando no corpo. Não existe esse negócio. Eu sou um desregrado. Você não é nada. Se você é um desregrado, você não é nada. Você se converte de novo. Volta para a igreja. Porque não existe outra coisa. Não existe outra coisa. Eu estou na minha igreja da minha casa, da minha família. Mano,
Que desculpa você quer dar? Você acha que essa vai colar quando estiver com Deus? Aí Deus falou assim, é verdade, eu queria a igreja, sabe? Mas até que você tem razão. Aí vou abrir a porta, entra aí. Não, você tem razão, porque, onde que eu estava com a cabeça que eu não pensei nisso que você falou? Não dá, né? Deus só inventou a igreja. E a igreja é família. É de gente que entra e vai para as cabeças nas inter-relações, que coopera, que está junto, que ajuda na célula, no nosso caso, que somos uma igreja em célula, que participa das coisas. Amém? A igreja é a família de Deus na terra. Ponto. Segunda afirmação, na igreja encontramos paternidade. Nessa hora, os adultos, vamos pensar nos papais que têm até 50 anos. Levanta a mão os papais que têm até 50 anos. Entre 30 e 50, entre 20 e 50, né? Porque tem gente que é isso. Só os papais, só as mamães ainda não. Só os papais, isso, obrigado, obrigado, Patrick, obrigado. Vocês que estão com as mãos levantadas, Isa, levanta a mão do papai. Tá? Tanta força aí, não consegue levantar o braço, né? Olha lá. Aí, vocês que estão com o braço levantado, sejam os papais da comunidade. Sejam os papais dessa igreja. Abençoem a geração de filhos, pode baixar o braço. Abençoem as crianças, abençoem os jovens, abençoem os adolescentes. Sejam os pais nessa família. Sejam referência. Sejam referência, sejam segurança para a sua casa, segurança para a sua célula. As mamães, levanta a mão as mamães, de 20 a 50, né? Sejam as mães na comunidade, ajudem os mais novos, as mais novas. Fala para elas como é que é aguentar o marido depois de tantos anos. Dá as chaves, como é que funciona isso? Ensine as mais novas a amarem os seus maridos. Você sabe que eu estou mencionando um texto bíblico, não sabe? Né? A Bíblia fala isso para as anciãs da igreja. Ensine as mulheres mais jovens a obedecerem os seus maridos e honrar os seus maridos e abençoá-los e cumprir o seu papel. Sejam as mães da comunidade. Amém? Quem tem até 25 anos, levanta a sua mão, por favor. João, não vai dar essa, não. Até 25 anos, os pequenos, né? Quanta gente nova. Vocês são os irmãos. São os irmãos, igual o meu neto, quer saia, queira um ao outro aí. Queira ficar junto com um ao outro, queira ajudar um ao outro, cola nos irmãos, não deixa ninguém sozinho. Amém? E os pequenos obedeçam aos seus pais, ponto final. Amém? Pode baixar a mão, pode baixar. Amém, queridos? Amém. Quem é filho, obedeça aos seus pais, e ponto final. E não fiquem com nhenhenhê, não, porque na minha época saía com 2 quentes e 2 fervendo. Hoje não pode fazer nada disso, deixa para lá. Mas virou gente, tá? Apanhei e fui condenado, mas virei gente. E meus irmãos também. Todo dia apanhava. Todo santo dia apanhava da minha mãe. Já falei isso, não vou falar de novo. Mas viramos gente. Obedeçam seus pais. E se o líder chamar a sua atenção, abaixa a sua bola. E se um supervisor der uma catada em você, abaixa a sua bola, mano. Obedece. Se o pastor também deve, também obedece. Pô, mano. A gente é família. Pô,
mas alguns estão na estrada há mais tempo. Pô, fique esperto, obedeçam os que estão na estrada há mais tempo. Os que têm mais de 50 anos, sejam os vovôs dessa geração toda. Abençoe todo mundo o tempo inteiro. Sabe, aparece. Vai fazer comida. Você conta que o vovô gosta de fazer churrasco, de trabalhar na cantina, né, de fazer bolo para todo mundo. O vovô gosta dessas coisas. Né, ajuda. Cuida das pessoas, porque nós somos vovôs, vovós. E a gente cuida um do outro. Não é assim, família? Quando vai para a casa do vovô e vovó, não é assim? Hoje eu sei como é. É uma delícia. Sabe, a gente vem para a igreja como quem vem para a casa do vovô ou da vovó. Imagina. Para a casa do pai. Quando eu vou para São Paulo, eu vou para a casa do pai. Vem para a igreja como quem vem para a casa do pai. De verdade, a gente está vindo para a casa do pai. E a gente tem liberdade. A gente pode ser a gente mesmo. Mas também a gente cuida um do outro. Amém, gente? É assim que a gente faz. Igreja é família. Na igreja encontramos identidade. Amém, gente? Na igreja encontramos identidade. O pecado destrói nossa identidade, mas na igreja ela é restaurada. Você sabe quem você é. E se ainda não sabe, você vai descobrir. Porque Deus te fez uma pessoa muito linda e especial. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: como você é lindo e especial. Nem que seja pela fé, né? Fala aí. Na igreja temos uma nova natureza. Na igreja temos irmãos, pais e mães. Na igreja encontramos amor. Na igreja família, lutamos pelo bem de todos. Amém, gente? Nós não somos perfeitos, porque nenhuma família é perfeita. Quem entende o que eu estou falando? Que nenhuma família é perfeita? Não, não é. Mas mesmo assim a gente é família. Amém, gente? Não mexe com a gente, não. Não mexe com ninguém de casa, não. Que vai dar ruim. Porque a gente é família. Só eu posso bater no meu irmão. Estou brincando, tá? Não estou falando... Isso não é para aplicar de forma alguma em qualquer situação, tá? Mas na minha casa, com meus irmãos, era assim. Ninguém... Não, eu vou para o fight. Já corri atrás, já saí para a pancadaria, porque mexeram com meu irmão. Só eu posso bater no meu irmão. Ah, para. A gente é família, assim que funciona aqui. Na igreja família lutamos pelo bem de todos. Na igreja recebemos poder, e recebemos mesmo. A igreja tem missão e propósito. Ninguém está solto. A gente sabe quem é, e a gente sabe para onde vai. E a gente sabe o que tem que fazer. A igreja viverá a eternidade com Deus. A igreja viverá. A igreja viverá a eternidade com Deus. Baixe sua cabeça agora, por favor.